Bom dia. Esteve lá para bater seu ponto. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros que a integram. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, sua Procuradora-Geral do Trabalho, doutora Maria Guiomar Sanches de Mendonça, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, secretaria dessa subseção. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, solicito de Sua Senhoria, doutora Adriana, que proceda ao pregão dos processos, observando-se as preferências. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 546, dígito 57 de 2013, em que são partes Horizonte Logística LTDA, Oswaldo Rodrigues da Costa Júnior e Companhia de Bebidas das Américas, Ambev. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, trata-se de recurso ordinário em agravo regimental em mandado de segurança. Matéria conhecida, afeta a súmula 417.3 do Tribunal Superior do Trabalho e processo oriundo da 8ª Região. O mandado de segurança se volta contra a penhora em dinheiro, enquanto pende execução provisória em relação à parte dos temas objeto da reclamação matriz. Sendo o teor do verbete referido, senhor presidente, a minha proposta no sentido de dar provimento parcial ao recurso ordinário para conceder parcialmente a segurança pleiteada, determinando que a execução provisória seja processada nos modos regulares, sem penhora de dinheiro ou bloqueio online, dentro da compreensão da súmula 417, no que se refere às parcelas que foram objeto do recurso de revista e do agravo de instrumento ainda em fluxo nesta Corte. Perfeito. Doutor Carlos Vinícius. Só o registro. Só o registro, com procuração. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann, processo RO 10.130, dígito 40 de 2013, em que são partes Michele Corte Keller e Banco Santander Brasil S.A. e outro. Impedida, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. É um recurso ordinário interposto pela Ré e o acórdão é do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que julgou procedente a ação rescisória por violação ao artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Aqui, a sentença rescindenda não acolheu a arguição de prescrição quinquenal da defesa, ao fundamento de que, enquanto não regulamentada a estabilidade no emprego, previsto no artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, é inaplicável a prescrição quinquenal. O tribunal entendeu que essa decisão, ao deixar de aplicar a prescrição quinquenal, viola o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e julgou improcedente. E assim o é. Propõe, então, negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Com precedente recente de 2014, Sua Excelência, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Assim. O voto é favorável ao recorrido. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, Hugo Scheuermann, consignada a presença do Dr. Carlos Vinícius Duarte Amorim. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 1540, dígito 17 de 2012, em que são partes Diane Pereira Costa e Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão.
Senhor presidente, senhores ministros, a matéria envolve a alegação de violação a dispositivo da Lei 9.029/95, artigo 37, caput, 39, parágrafo 3º e 70 da Constituição, inciso 30 da Constituição Federal. Em síntese, senhor presidente, a matéria até bem, eu havia até destacado esse processo. Trata-se de uma situação em que candidata com cargo, objeto de concurso da Petrobras, teve deferida a medida liminar para, em virtude da alegação relativa a cumprimento do exercício do edital, participar do concurso, ter seguimento no concurso, e foi concedida a medida que ela fizesse prova. Ocorre que, no dia marcado para a prova, no dia 5 de novembro de 2006, a hora recorrente não compareceu para fazer o exame e alegou com isto, trouxe como argumento a fixação do horário de verão, o que a levou a faltar, além de também alegar discriminação, porque outros candidatos argumentaram também, por não terem participado, com outras razões, e tiveram a possibilidade de continuação do exame autorizada. Mas, nesse caso, estou negando provimento ao recurso, senhor presidente, porque não considerei violados, atingidos os dispositivos legais indicados, e em relação aos fatos em si, a hora de verão já é conhecido, inclusive no caso específico, eu até acrescentei fundamentos, senhor presidente, até destaquei esse registro, que no ano de 2006, o decreto foi fixado em outubro de 2006, o horário de verão, no dia 3 de outubro, e se deu a prova um mês depois. E esse fato é um fato público notório, evidentemente, o candidato deve observar a regra do concurso, razão pela qual, e no que toca à discriminação, que é a alegação relativa a 9.029/95, lei que protege contra a discriminação do empregado, detalhando o dispositivo condicional, o acordo registra que os outros candidatos apresentaram justificativas, segundo o próprio acordo, na transcrição, mais plausíveis para a ausência, caracterizando-os como motivo de força maior. Esse registro é impossível de ser alterado via ação rescisória, razão pela qual, senhor presidente, de forma resumida, eu estou negando provimento ao recurso. É como voto. Pois não, muito obrigado. Doutora Maria Cristina, pretende fazer uso da palavra? Sim, excelência, com procuração pela parte recorrente. Pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. Inicialmente, eu indago com relação ao tema da gratuidade da justiça. Doutora, eu não observei, mas eu faço registro enquanto a Excelência estiver sustentando, eu vou verificar aqui o processo, já informarei. Mas, de qualquer modo, se houver registro, já a concederei, para efeito de custas. Então, inicialmente, vamos nos insurgir quanto à questão da gratuidade de justiça, necessidade de deferimento do benefício em razão da perda de emprego da parte da autora. Que, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça deduzido na exordial, o egrégio TRT, em um primeiro momento deferiu, mas depois reconsiderou a decisão, determinando que fossem juntadas declarações de imposto de renda nos 2 últimos exercícios fiscais, o que a autora fez por meio de petição, acostada oportunamente. Ora, tal decisão não merece ser mantida por 2 fundamentos. Primeiro, porque, segundo a atual jurisprudência e notória jurisprudência deste colente TST, a gratuidade de justiça é deferida em razão do mero pedido da parte interessada. E segundo, porque, se há de argumentando tanto a parte adversa desejar ver retirado aquele benefício, então é dessa última o ônus de provar que a requerente não fazia jus ao benefício, segundo o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 1060 de 50. Realmente, a prevalecer o entendimento do egrégio TRT, no particular, ter-se-ia um rematado absurdo jurídico, qual seja, de que a parte interessada no benefício da justiça gratuita teria que produzir uma prova negativa. Vale dizer, a prova de que não pode pagar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, em completa subversão à lei e à orientação jurisprudencial 304 desta Corte.
razão pelo qual insiste e requer a reforma com relação ao deferimento da autora do benefício da justiça gratuita. Com relação ao mérito, o cerne, como dito pelo excelentíssimo relator, diz respeito à possibilidade ou não de reintegração da reclamante, ora autora, no processo seletivo para engenheiro de segurança da Petrobras. Se, por um lado, é certo que a autora perdeu a prova do psicotécnico por causa do horário de verão, cujo início coincidiu com o dia daquele exame, por outro, é incontroverso nos autos originais que alguns outros candidatos faltantes tiveram ocasião de fazer a prova em outra data. Realmente, conforme demonstrado, o EGER-TRT, quando confrontado com documentos que comprovavam que alguns candidatos, ao contrário da então reclamante, ora autora, faltaram ao exame psicotécnico, mas puderam realizar a prova em outra data, limitou-se a afirmar que, abre aspas, os outros candidatos que deixaram de realizar o exame psicotécnico, além de não se encontrarem com permanência no certame subjúdice, caso da autora, apresentaram justificativas mais plausíveis para a ausência, caracterizando-se como força maior, fecha aspas. Ora, o fato da autora, então reclamante, encontrar-se ao palio de uma determinação judicial para a permanência no certame, não fez, como jamais poderia fazer, dela uma candidata diferenciada ou de segunda categoria. Tal fundamento é absolutamente insuficiente para justificar a diferença de tratamento concedido à reclamante, por um lado, e àqueles outros candidatos faltantes, por outro. Prática vetada pelo artigo 1º da Lei 9.029 de 95, 7º, 30 e 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Por outro lado, salta aos olhos aqui a conclusão do EGER-TRT acerca da força maior para os candidatos, perpetrou as mesmas inconstitucionalidades e ilegalidades já aqui mencionadas. Primeiro, porque não partiu do exame concreto de nenhum elemento de prova nos autos originais, mas sim apenas tratou-se de mera ilação a partir de presunção de que nenhum outro candidato teria perdido o exame psicotécnico pelo mesmo motivo que a então reclamante. E segundo, porque não havia no edital do concurso para engenheiro de segurança da Petrobras, como não há em nenhum outro edital, a previsão de tolerância à falta de uma das etapas no concurso por motivo de força maior, ou seja lá o que for. Na verdade, a prática da ré e a conclusão do acordo rescindendo depois incorreram em afronta direta e literal aos princípios da legalidade e da impessoalidade, que estão contidos no artigo 37, caput da Constituição Federal, e que regem ou deveriam reger os atos da administração pública em geral e a aplicação de provas de um concurso público em particular. Feitas essas considerações, conclui-se que houve violação direta e literal dos artigos 485 do CPC, do artigo 1º da Lei 9.029 de 95, 37, caput e 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, razão porque requer-se o provimento do presente recurso ordinário para o fim de rescindir-se o acordo proferido nos autos do recurso ordinário e, em juízo rescindendo, determinar-se que seja estabelecida nova data para a realização pela reclamante do exame psicotécnico e, caso aprovada, que seja-lhe assegurado o direito à nomeação e posse sem nenhum prejuízo pela eventual nomeação do candidato, porventura, menos bem classificado que ela no resultado final do concurso. É o que se requer, Excelência. Muito obrigado. Ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, só fazendo um registro, tem razão a advogada, quanto à omissão, que farei de forma oral, acrescentarei aos fundamentos. Manteria a decisão do regional quanto à gratuidade, o indeferimento da gratuidade, e direi o porquê. Houve impugnação da declaração prestada pela autora por parte da reclamada na contestação. Em virtude desse fato, o juiz determinou que viesse aos autos a declaração de imposto de renda. Determinou o desentamento posteriormente, por isso não estão digitalizados. Mas no despacho deferitório, foi 434, o tribunal entendeu que ela, por posse de rendimento superior a R$ 39.000, tinha condição de custear a demanda. E a alegação no recurso de que seria prova produzida contra si, na verdade, por ser informação que tem uma proteção legal do direito fiscal, o tribunal determinou que viesse dessa forma o processo. Razão pela qual eu acrescentarei esse fundamento ao meu voto, porque, de fato, a omissão existe em não apreciar esse tema, mas para manter a decisão do tribunal quanto ao deferimento do benefício ora mencionado. É como voto, presidente, com esse acréscimo. Pois não.
Indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide à unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão. A ideia é exatamente essa. Se a pessoa que se pretende destinatar os benefícios da justiça gratuita faz a declaração, assegura-se a parte contrária à impugnação. E está na letra da lei de que cabe àquele que é impugnado fazer prova de que realmente não dispõe de condições. Não é o que não se admite é prova da negação do fato, mas prova negativa, sim, que é este o exemplo emblemático. Estamos pedindo PN a ilustre advogado, também acompanho o eminente relator e proclamo que, por unanimidade, negou-se o provimento ao recurso ordinário. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 36.000, dígito 83, de 2012, em que são partes Vale S.A. e Helena Gomes Fontana e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator Alberto Bresciani. Presidente, o processo é oriundo da 17ª região. A matéria que trago a exame de Vossas Excelências não é nova na subseção e diz respeito ao momento de realização do depósito, que na hipótese não foi prévio, foi realizado em momento posterior à propositura da ação. A subseção tem compreendido a impossibilidade desse procedimento e, por isso, aqui citando precedentes dos ministros Hugo Scheuermann, Emanuel Pereira, Guilherme Bastos, Pedro Paulo Manos, da juíza, da então desembargadora convocada Maria Doralice Novaes, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário, embora por outras razões. Perfeito. Por ora, o voto é favorável à recorrida Helena, então eu vou indagar do doutor Henrique Cláudio se pretende fazer uso da palavra. Excelência, na realidade eu fui surpreendido com o voto declarando de ofício que o depósito não teria sido feito previamente. Vossa Excelência me daria uma inversão de pauta para eu analisar, porque se o excelentíssimo ministro relator informar pelo menos as datas do ajustamento da ação e do depósito, porque de fato eu não vim pensando em sustentar esse aspecto do que foi. Pois não, aqui a jurisprudência, o depósito que se instituiu no âmbito da rescisória do processo de trabalho, extraída do depósito da rescisória no processo civil, ele é prévio. Então, é um pressuposto de válida constituição do processo. E ele tem que ser efetuado de acordo com uma portaria que nós baixamos regulamentando esse aspecto, certo? Mas eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Pois não. Senhor presidente, a ação rescisória foi proposta em 22 de agosto de 2012 e o depósito foi apresentado em setembro de 2012. E no momento da propositura não havia o comprovante de recolhimento. Então, a jurisprudência afirmou-se nesse sentido, que, aliás, é a mesma do processo civil. Não vou malhar em ferro frio. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, Excelência. Indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Henrique Cláudio Maues. Muito obrigado. Bom dia a todos. Do advogado pois não. Doutor Luiz Gonzaga Freire Carneiro. Muito obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 2292, dígito 05 de 2012, em que são partes União, PGU e AL, América Latina Logística Malha Sul S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário em mandato de segurança
interposto pela litisconsorte passiva necessária, a decisão que concedeu a segurança pleiteada. Senhor presidente, o ato impugnado consiste em indeferimento de tutela antecipada pleiteada na reclamação trabalhista matriz, no sentido de suspender o auto de infração e interdição em que determinada a paralisação da operação ou manobra de locomotivas em sistema de monocondução no Estado do Rio Grande do Sul. Na esteira da jurisprudência, senhor presidente e senhores ministros, firmada neste colegiado, não fere direito líquido e certo da parte o indeferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que é uma espécie do gênero das liminares, por se tratar de questão situada no âmbito do livre convencimento motivado do juiz. Ademais, senhor presidente, no caso em exame, as atividades da impetrante não estão inviabilizadas, uma vez que foi proibida apenas a operação ou manobra de locomotivas por um único trabalhador, persistindo a possibilidade de operacionalização das locomotivas por mais de um empregado. Aqui, senhor presidente, a incidência da súmula 418 do TST. Eu trago no meu voto, senhor presidente, precedentes meus, do ministro Alberto Bresciani, do ministro Hugo Scheumann, da ministra Maria de Assis Calci, do ministro Vieira de Mello e do ministro Pedro Paulo Manos. E o voto, senhor presidente, vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para denegar a segurança e revogar a liminar deferida pelo relator no TRT de origem. Pois não. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Emanuel. Doutor Roberto Caldas, pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, sim, com procuração nos autos. Pois não. Tempo regimental. Igreja Sessão Digna, representante do Ministério Público. A empresa não desconhece a jurisprudência a respeito de mandado de segurança contra a antecipação de tutela. Mas existem casos e casos, e este caso é o primeiro que chega nesta corte, a matéria de fundo. Ela está chegando via transversa, mas é relevante trazer à corte o que significa essa interdição sumária do Ministério do Trabalho, impedindo o transporte ferroviário no Estado do Rio Grande do Sul. A primeira alegação de que não inviabiliza o transporte, com todas as vênias, inviabiliza sim, porque nós estamos diante de uma proibição de condução da máquina por uma pessoa só, o que se denomina chamar de monocondução. É a condução da máquina, e essa condução é feita desde a privatização do setor ferroviário no Brasil. Há mais de 14 anos assim é feito, por uma única pessoa, um único maquinista. A rede ferroviária federal, quando existia, tinha nos seus quadros o que se chamava de auxiliar de maquinista. Havia um maquinista e o seu auxiliar dentro da máquina. E por que agia-se dessa forma? Porque as máquinas estavam em outro momento, eram ultrapassadas, eram máquinas sem a tecnologia que hoje está embarcada em cada uma delas. A realidade nesses últimos 14 anos mudou muito. O maquinário trazido pelas empresas que adquiriram as concessões das linhas férreas são maquinários modernos, com computação, com GPS, com controle integral de todo o trajeto. O maquinista, portanto, tem uma função básica de colocar em movimento a máquina, controlar sua velocidade, acelerar e desacelerar. Esta é a função hoje física de um maquinista. Todo o controle é feito via rádio, via monitoramento, via GPS, e todas aquelas funções antigas, há 20 anos, exercidas por um auxiliar de maquinista, não são mais necessárias. O maquinista hoje faz tudo isso sozinho. Aí se alega, não, mas se ele tiver um mal súbito, o que acontecerá? Acontecerá que a máquina vai parar, porque existe um dispositivo dentro da máquina que a cada 25 segundos ele tem que acionar para mostrar que ele está ativo. Se ele não aciona esse equipamento a cada 25 segundos, dispara-se um alarme para que ele faça isso. Se continuar sem resposta do maquinista, a máquina simplesmente para. Então, não há risco nenhum, não há prevenção de risco como que é o Ministério do Trabalho.
Digo, então, que não há condições de trafegar com máquinas, porque não existem mais os auxiliares de maquinista. E para essas empresas que assumiram a concessão do transporte ferroviário criar esse tipo de trabalhador, no mínimo nós levaremos 6 meses para treinar esse novo pessoal. Ou então, uma segunda sugestão seria, não, mas vamos pegar 2 maquinistas formados e vamos colocar uma máquina só. Nós estaremos parando uma máquina para funcionar uma máquina. A safra do Rio Grande do Sul, salvo engano, o ministro Hugo poderia até confirmar, parece que é a melhor safra agrícola dos últimos tempos no Rio Grande do Sul. Ela ficará totalmente inviabilizada, porque ela não sairá pelo setor ferroviário. Ela sairá como? Pelo setor rodoviário. As estradas nós já sabemos como estão inviabilizadas. O que acontecerá? Aumentará o frete do transporte rodoviário e mais. Os acidentes nas rodovias acontecerão em larga escala, como nós estamos vendo aí todo dia. No setor ferroviário, nada disso acontece. E por que o mandado de segurança foi acolhido pelo egrégio TRT da 4ª Região? Por que foi concedida a segurança? Porque não existe lei obrigando a bicondução, como se chama, 2 maquinistas dentro de uma máquina, não existe lei para isso. Segundo lugar, a Agência Nacional do Transporte Terrestre em nenhum momento afirma a necessidade da bicondução, ao contrário, diz, está nos autos, diz que a monocondução é utilizada no mundo inteiro e que no Brasil não trouxe nenhum problema nos últimos 14 anos. E mais importante e relevante, o acórdão regional registra que no Rio Grande do Sul, nos últimos 14 anos, esta empresa não teve nenhum acidente ferroviário, está no acórdão regional. A União rebate esse argumento, mas sequer fez embargos de declaração para tentar discutir essa matéria no acórdão regional. Então, 3 argumentos fundamentais que levaram o egrégio TRT a conceder a segurança, apesar da negativa da antecipação da tutela. Não existe lei obrigando bicondução. A ANTT, Agência Nacional do Transporte Terrestre, entende hábil a condução a monocondução, e não há acidente. Então, se a tese da União é de que é para prevenir acidentes, a interdição sumária desta empresa, não há um histórico de acidentes. Está prevenindo o quê? O futuro, mas muito bem, mas vem funcionando, e vem funcionando adequadamente. No recurso ordinário, é importante ler esse recurso ordinário da União, não há uma palavra dizendo por que a bicondução resolveria o não acidente. Porque se houver acidente, ele acontecerá com 2, 3 maquinistas dentro da máquina. Os acidentes, como diz, são acidentes. Ou é a estrada que está com algum defeito, ou o maquinista estava em alta velocidade, acabou não conduzindo adequadamente, e nada disso seria resolvido com 2, com 3, com quantos estivessem dentro da máquina. E mais também, não diz no recurso ordinário por que a monocondução leva um risco à integridade física. Ao contrário, como eu acabei de frisar, há 14 anos, no Rio Grande do Sul, não existe um acidente ferroviário. A condução, para encerrar, presidente, a condução de uma máquina ferroviária, todos nós sabemos, é fazer ela funcionar e controlar a sua velocidade. Hoje, o controle rádio, GPS, controla todas as áreas de passagem, as passagens de níveis, tudo isso está controlado eletronicamente. Então, não há mais necessidade de auxiliar de maquinista, que não existe há 14 anos, e a necessidade de 2 maquinistas, então, numa única máquina, seria impensável. Por essas razões, entendendo o respeitável voto de Sua Excelência, que se baseia na jurisprudência da Corte, mas procurando demonstrar caso típico, único, e que pela primeira vez é debatido nessa Corte, espera a empresa a manutenção da segurança nos termos do acórdão regional. Muito obrigado, doutor Roberto. Ministro Manuel. Senhor presidente, sem querer polemizar, apenas a própria sustentação oral nos traz a lembrança de que apenas um maquinista é suficiente, porque dispõe de um dispositivo, caso ocorra algum acidente com esse maquinista, a máquina para. E o meu voto é exatamente em cima dessa prevenção, que se a máquina para,
Evidentemente, se vier uma outra em sentido contrário, com certeza o desastre está consumado. É apenas, senhor presidente, dentro do que foi falado na sustentação, me traz a lembrança esse fato que poderá, evidentemente, ocorrer. E o meu voto vai no sentido da prevenção, de não permitir que isso seja, pelo menos, pensado que possa acontecer. Daí a necessidade, segundo o meu entendimento, de pelo menos 2 maquinistas, porque caso ocorra algo com o primeiro, teria o outro para dar continuidade nesse serviço. Daí porque, respeitosamente, eu estou mantendo o voto, presidente. Algum destaque? Pois não, ministro. Eu, nesse sentido, estaria propenso a abrir divergência por 2 motivos, senhor presidente. Primeiro, o próprio TRT manteve, quer dizer, entendeu que era caso de se dar essa tutela antecipada, ou melhor, era caso de se preservar a situação tal como tem sido vivenciada há 14 anos, tendo em vista toda a experiência concreta do setor de ferrovias. E o segundo motivo, senhor presidente, eu tive a oportunidade, na época que era procurador, no inquérito em relação às condições de trabalho no setor ferroviário, de fazer inspeção nas ferrovias do Rio de Janeiro. E tudo que foi narrado aqui, tudo que foi narrado na tribuna, foi o que eu constatei pessoalmente e achava interessante. O maquinista ele tem que segurar, ele tem que ficar apertando uma manivela, que é o chamado homem morto. Se acontecer alguma coisa de saúde dele, não batida ou qualquer coisa, qualquer problema que ele tenha, ataque cardíaco, ele tirou a mão daquele negócio, o trem para. Ele, se vê alguém passar na ferrovia, ele tira a mão daquele negócio, o trem para. E a preocupação maior do ministro Emanuel, talvez possa esclarecer, não foi falado da tribuna, o controle vamos dizer assim, de trens, se vai um para cá ou se vai para lá, é feito da central. Quer dizer, a central, se tiver erro, não é do maquinista, é erro da central que não fez o desvio do trem. Então, se parar um trem, imediatamente é feito o desvio através da central. Então, realmente não é necessário um segundo maquinista, a lei não exige, vem o Ministério do Trabalho e entra com uma ação exigindo alguma coisa que a lei não exige. Então, realmente, aqui é direito líquido e certo do impetrante de só funcionar com aquilo que a lei estabeleceu, a praxe estabeleceu, não há perigo para a segurança nem dos passageiros, nem dos trabalhadores. Quer dizer, foi o que eu constatei durante um dia inteiro, visitando o que havia de pior e de melhor dos trens do Rio de Janeiro, na época da CBTU. Então, até aqui fica um testemunho de quem, em inspeção, verificou as condições de trabalho. Então, nesse sentido, eu negaria provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão regional. Pois não. Como vota, Sua Excelência, o eminente ministro Alberto Bresciani? Senhor presidente, eu vou pedir ao eminente ministro Ives, mas a jurisprudência da Corte, no âmbito das turmas, de fato, vem se inclinando no sentido que propõe o eminente ministro Emanuel Pereira. E aqui, consultando, eu vejo aqui precedentes da 6ª turma, de relatoria do ministro Luiz Corrêa da Veiga, da 8ª turma, de relatoria da ministra Dora Maria da Costa, do ministro Vieira de Mello, na 7ª turma, e sim, são precedentes que guardam pertinência com a questão de ausência de instalações sanitárias, mas também se prendem aos riscos da monocondução, sistema também chamado, aspas, e vejo isso aqui no precedente da ministra Dora, sistema de homem morto.
Peço bem, eminente ministro Ives, acompanho o relator. Pois não. Como voto, Sua Excelência, o ministro Hugo Scheumann. Senhor presidente, senhores ministros, efetivamente o Rio Grande do Sul se avizinha uma excelente safra, embora talvez prejudicada agora pelo período de chuvas. Talvez não se consiga colher a contento. Mas, de qualquer forma, não houve interdição do serviço de ferrovia. O que houve é uma mera determinação de que não se use o sistema de monocondução. Isso, tão somente. Então, não há uma interdição, o serviço não vai parar. A segunda questão, e como foi já dito da tribuna, foi ressaltado pelo ministro Ives, essa questão, e sob análise nas turmas, ela pressupõe um amplo debate, uma efetiva cognição para verificar se efetivamente quais são os riscos, mas não em sede de antecipação tutela. O juiz verificou na antecipação tutela e disse, olha, pelos elementos até aqui colhidos, não firma o conhecimento pela adequação do sistema de monocondução. A questão deve ser objeto de ampla cognição e receber análise mais acurada. E não em mandado de segurança, verificarmos toda essa questão. Então, por isso e considerando a jurisprudência da casa, no sentido da antecipação de tutela não se revê em tese, a não ser que efetivamente haja uma mal aplicação do artigo 273 do CPC, a manutenção da decisão proferida em primeiro grau. E com esses fundamentos, então, é que peço vênia a divergência e acompanho o relator. Como voto, Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, também eu voto com o eminente relator e faço um acréscimo, inclusive, aos fundamentos trazidos por Sua Excelência e especialmente pelo ministro Hugo Scheumann, em atenção ao que dito da tribuna, que a decisão não está proibindo que a safra circule em trens. O que determina é que seja disponibilizado um auxiliar de maquinista de condução, que é, inclusive, o debate que o acordo registra. Registra, inclusive, que o tema é extremamente discutido no Rio Grande do Sul, objeto de audiência pública, exatamente para avaliar as consequências dessa monocondução. E, efetivamente, esses são os fatos que estão postos no registro do acordo regional. E destacando, como fez o ministro Hugo, que o tribunal estabeleceu, e o juiz no primeiro grau, especialmente, que a matéria envolve uma dilação probatória a fim de que se comprove o alcance dessa monocondução. E, em sede de segurança, para caçar a tutela, trabalha-se com o juízo de plausibilidade e verossimilhança, a razão pela qual eu também, pedindo ao ministro Ives, voto com o ministro relator, senhor presidente. Pois não. Nós estamos aqui num juízo sumário em que prepondera a preservação da integridade física desse maquinista. Não é um juízo definitivo, tanto que se está concedendo a segurança para admitir que haja um maquinista ao lado daquele que esteja trabalhando, para depois, em sentença final, verificar se esse sistema ele é realmente eficaz ou não. Agora, a questão de nunca ter havido acidente em 14 anos não significa que não possa ocorrer na sequência. Eu fico a imaginar a hipótese, por exemplo, de um mal súbito, o que é muito comum, em que o maquinista sequer tem tempo de acionar o sistema de recurso. Ou seja, se ele tem um ataque cardíaco fulminante, ele não vai acionar nada. E aí? E eu me lembro, e afora dos autos, apenas a título de ilustração, que nos trens balas, os trens modernos da Europa, houve acidentes gravíssimos em que havia um só condutor. E toda a parafernália da tecnologia moderna. Desde então, esses trens são conduzidos por 2 maquinistas, exatamente para evitar que esse sistema tecnológico possa entrar em pane e um maquinista só não dá condições de prevenir o que é um risco grande, a vidas humanas ou perdas de mercadorias. E, sobretudo, o que mais impressiona é que está liberada a condução. Vai haver um acréscimozinho de despesa? Haverá até que haja a sentença final e aí será dirimida.
Por isso, eu peço vênia a Sua Excelência, o ministro Visganda, também para acompanhar o relator, e peço vênia ao ilustre advogado, que bem sustentou da tribuna o que lhe é próprio, para proclamar o resultado que, por maioria, deu-se provimento ao recurso ordinário. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, vencido Sua Excelência, o eminente ministro Ives Gandra Martins. Assim se decide. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 1174, dígito 91 de 2012, em que são partes Maura Malter Lorenzi e Vivo S.A. Pois não, ministro. No processo anterior, só gostaria de juntar voto vencido ao pé do acordo. No processo anterior, juntará a declaração de voto vencido, Sua Excelência, o ministro Ives Gandra. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, como a preferência pelo recorrido, serei breve, nega-se provimento ao recurso em matéria de estabilidade acidentária e reintegração deferida após o período de proteção legal. Então, a decisão rescindenda restabeleceu a estabilidade até o período que a lei assegura. Então, estou negando o provimento do recurso, mantendo essa decisão, senhor presidente. Perfeito. Consignada a presença, doutor Roberto. Obrigado. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o doutor voto do eminente relator, Cláudio Brandão, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Roberto Caldas Alvim de Oliveira. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo reexame necessário IRO 2053, dígito 53 de 2010, em que são partes Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e João Batista Rodrigues Gomes e outra. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de reexame necessário e de recurso voluntário interposto em face do acórdão do TRT, que julgou improcedente o pedido de corte rescisório. Reexame necessário, conhecimento, eu digo, senhor presidente, que o direito controvertido nestes autos está aquém de 60 salários mínimos, de modo que o reexame necessário não alcança conhecimento. Aqui a incidência da letra A, item 1 da súmula 303 do TST, não conheço do reexame necessário. Quanto ao recurso ordinário, conhecimento, digo eu que o acórdão recorrido pautou-se em duplo fundamento, independentes e autônomos. O recorrente manifesta resignação apenas quanto ao primeiro, silenciando-se com relação ao segundo fundamento, capaz por si só de manter o resultado da demanda. Ressaio o não conhecimento do recurso ordinário, cujas razões não impugnam todos os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que não atendido o requisito da motivação, previsto no artigo 514.2 do CPC. Aqui, senhor presidente e senhores ministros, a incidência da súmula 422 do TST. Não conheço do recurso ordinário. E o voto, senhor presidente, é não conhecer do reexame necessário e do recurso ordinário. Muito obrigado. Doutora Andréa, pretende sustentar? Com poder somente o registro pelo recorrido, excelência. Muito obrigado pela gentileza. Com procuração nos autos. Registrada a presença da ilustre advogada doutora Andréa Bueno Magnani, correto? Correto. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormann, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Processo ação rescisória 9.047, dígito 56 de 2012. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Hugo Schormann, na ação rescisória originária. É uma ação rescisória originária e a matéria é competência do juiz de trabalho, a questão da fixação, prova da fixação da lei para fins de vigência do regime jurídico único. E aqui a referência na decisão rescindente de inexistência de qualquer manifestação sobre a fixação na prefeitura da lei apontada como instituidor do regime jurídico único. Então, há uma mera alusão nessa decisão
a ausência de prova quanto à validade dessa norma. Então, não há como visualizar aqui alguma possibilidade de corte rescisório com fundamento no inciso 5º do artigo 485. E aí, o documento novo, o segundo fundamento que o município traz, é uma certidão do presidente da Câmara do município. Só que é um documento velho, né, cronologicamente velho, mas não prova a impossibilidade de sua oportuna juntada. Então, na verdade, o município não se acautelou de fazer a prova, né, no devido momento. Eu estou propondo, dessa forma, julgar improcedente o pedido deduzido e de corte rescisório. Com o voto, Sua Excelência, o eminente revisor, ministro Cláudio. Também com o relator, senhor presidente. Algum destaque no voto de Suas Excelências? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos do voto do eminente ministro Hugo Scheumann, acompanhado por Sua Excelência, o revisor, ministro Cláudio Brandão. Algum outro destaque, ministro Hugo Scheumann? Os demais ficam à disposição. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Hugo Scheumann, à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 1049, dígito 33 de 2011, ao processo RO 828, dígito 21 de 2012. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, o ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, só um registro que há 3 processos na minha planilha que serão adiados. Vossa Excelência quer que eu os registre agora ou... É o 1049? É, 1049, então, o 35500 e o 7432. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processos RO 1049, dígito 33 de 2011, processo RO 7432, dígito 74 de 2012 e o RO número 35.500, dígito 17 de 2012. Adiados a pedido de Sua Excelência, o eminente relator. Não tenho destaques espontâneos, fica à disposição, senhor presidente. Pois não. Algum destaque na planilha? Havia um, mas foi daquele da preferência. Havia um, mas foi da preferência. Já foi. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, à unanimidade. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença dos colegas e, em especial, de Sua Excelência, a subprocuradora-geral, doutora Maria Guiomar Sanches de Mendonça, e declaro encerrada a sessão.